O São Paulo cogita contratar algum jogador da Série B? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta de um dirigente do Tricolor. Falo ainda sobre Davi Luiz, que tem dado alguns sinais que tem animado dirigentes do Flamengo. Bora também falar sobre o final de semana perfeito do Atlético Mineiro, sobre a situação de Silvinho. Corre ou não risco de demissão depois do empate com o Santos na Vila Belmiro? Por último, mas não menos importante, até a irmã do Neymar já tem dado sinais de que Messi será reforço do PSG. Vou falar ainda sobre os 3 times grandes da Série B. Enfim, uma vitória dos 3 na mesma rodada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar o vídeo, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 horas da noite. Ótima oportunidade de você tirar todas as dúvidas sobre seu clube do coração, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito de Série B. E pela primeira vez depois de 16 rodadas, enfim, numa mesma rodada, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo conseguiram vitórias. Primeiro a entrar em campo e vencer foi o Cruzeiro, fez 2-1 no Brusque no sábado em Santa Catarina. Vitória fundamental na estreia de Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro vinha numa sequência de 9 jogos sem vitória, estava na zona do rebaixamento. Com esses 3 pontos, pulou para o 15º lugar com 16 pontos, está um pouquinho afastado do Z4. Também no sábado o Vasco fez 1-0 no Vitória, também na condição de visitante. O Vasco com os 3 pontos pulou para o 9º lugar, 25 pontos na tabela de classificação, bem mais perto do G4. Nesse domingo foi a vez do Botafogo entrar em campo e fazer 2-0 na Ponte Preta, jogo no Rio de Janeiro. Primeiro gol do Kevin contra, Kevin, que já jogou no Botafogo, hoje defende a Ponte Preta. O Rafael Moura, enfim, desencantou e garantiu os 3 pontos para o Botafogo. Fogão, que é o 8º colocado, também 25 pontos, assim como o Vasco. O Botafogo leva vantagem nos critérios de desempate. O Botafogo e o Vasco estão 2 pontos atrás do Goiás, que é hoje o 4º colocado e o último que garantiria vaga para a próxima temporada. Antes de mudar de assunto, só alguns detalhes sobre o Botafogo. 4º jogo e 4 vitórias sob o comando do Enderson Moreira, que tem feito muito bem ao Fogão. O time fez 7 gols e não sofreu gols nessas primeiras 4 partidas, 100% de aproveitamento. Os triunfos foram contra o Confiança fora, contra o CSA em casa, Vasco em casa e também contra a Ponte Preta. Bora falar agora sobre Lionel Messi, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do PSG. Até a irmã do Neymar, a Rafaela, deu dicas de que esse acordo parece muito próximo de ser concretizado. Para explicar bem essa história, a gente tem que voltar numa postagem da esposa do Messi, a Antonella, que usou suas redes sociais para falar sobre a despedida do Barcelona. O Messi participou de um evento durante o final de semana de despedida do Barça, evento super emocionado em que ele deixou muito claro o quanto gostaria de continuar no clube catalão. A esposa do Messi escreveu o seguinte, abre aspas, que difícil resumir em poucas linhas todos esses anos vividos, tantas emoções que ficarão para sempre em nossas vidas. Porém, como diz o ditado, o que não nos mata nos fortalece. Vamos seguir mais fortes do que nunca. Vamos juntos para onde for, mas sempre em frente, fecha aspas. Essa mensagem teve uma resposta da irmã do Neymar, da Rafaela Santos. E ela conhece a Antonella dos tempos em que Messi e Neymar jogavam juntos no Barça. A Rafaela escreveu o seguinte, abre aspas, sejam bem-vindos, guapa. Guapa é uma forma de se referir a uma pessoa bonita, de forma carinhosa. E o sejam bem-vindos indica que a Antonella e o Lionel Messi estão a caminho do PSG, o clube do Neymar. O Neymar faz bastante tempo, enorme força nos bastidores para voltar a contar com o Messi, especialmente com essa possibilidade de atuar no PSG. Durante esse domingo, houve um batalhão de torcedores do PSG que foram ao aeroporto em Paris. Existiu a informação de que o Messi estava viajando para Paris para chegar ao novo clube. O problema é que o Messi não apareceu e toda essa galera que foi até o aeroporto acabou perdendo a viagem. De qualquer maneira, outro boato que surgiu forte nos últimos dias, nas últimas horas, em Paris, dá conta de que a Torre Eiffel já foi reservada para terça-feira para um baita anúncio da contratação do Messi. Você já imaginou como é que ficaria esse PSG com Neymar, Messi, Mbappé e companhia limitada? Bora falar agora sobre Silvinho e a pergunta que não quer calar para 99% dos corintianos é:
O treinador vai ser mantido ou corre o risco de demissão? Antes de dar a resposta, só contextualizar, nesse final de semana o Corinthians empatou em 0-0 com o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians teve menos posse de bola, mas pareceu mais perto de vencer do que o contrário. O Timão teve um gol anulado e ainda teve um pênalti marcado dentro de campo e anulado pelo árbitro de vídeo, causando muita irritação dos dirigentes do Corinthians. Terceiro jogo daqueles 7 que a diretoria do Corinthians havia dado como prazo para que o Corinthians melhorasse. O Corinthians estreou nessa sequência com vitória contra o Cuiabá, perdeu do Flamengo em casa num jogo horroroso e agora esse empate. Uma vitória, um empate e uma derrota. Ainda restam mais 4 jogos, Ceará em casa, Atlético Paranaense fora, Grêmio também fora e Juventude em casa. É a partir desses 7 jogos que a diretoria do Corinthians quer fazer um balanço para a partir daí tomar ou não medidas. Vale a lembrança também de que nesse domingo o Juliano fez sua estreia com a camisa do Corinthians e no próximo jogo, possivelmente contra o Ceará, deverá ser a vez do Renato Augusto fazer sua primeira partida de sua reestreia. Jogador que já fez muito sucesso no Timão e foi contratado recentemente. Ele não estreou ainda porque não joga desde o fim do ano passado, quando ainda vestia a camisa do Beijing Goa. Para responder sobre a possibilidade de Silvinho ser demitido, por agora a chance é 0. Alessandro e Roberto de Andrade, que são os homens que comandam o departamento de futebol do Corinthians, gostam muito do trabalho do Silvinho, por mais que os resultados sejam ruins, por mais que o desempenho do time não evolua. E o Duílio Monteiro Alves vai muito na onda dos dois homens do futebol. Ele, como presidente, confia demais nos caras. Se o feedback que esses dois trazem a respeito do Silvinho é positivo, o Duílio vai mantendo, vai bancando o seu treinador. É bem improvável que o Silvinho caia antes desses 7 jogos, a menos que sofra goleadas de forma consecutiva, em atuações muito horrorosas. Então, você torcedor corintiano que quer saber se o Silvinho continua, tenha certeza de que ele estará à frente do time contra o Ceará. E deverá estar também contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio e contra o Juventude, a menos que tome goleadas históricas pela frente. Bora falar sobre o Flamengo, que atropelo 4-0 em casa para o Internacional. Não foi o Flamengo que fez 4-0 não, tá? O Internacional foi quem fez 4-0 no Flamengo. Jogo no Maracanã. 3 gols do Yuri Alberto, outro gol do Tyson. Flamengo muito mal acomodado, com um salto alto, vendo o Gabigol ser expulso por reclamação, enfim, um caos total. Primeira derrota do Renato Gaúcho à frente do clube. Até então eram 7 jogos e 7 vitórias, várias dessas vitórias por goleada. Todo mundo renatizado, mas veio essa primeira derrota. E a curiosidade é que foi contra um adversário contra o qual o Renato Gaúcho levava muita sorte, enquanto técnico do Grêmio. Ele deitava e rolava nos confrontos contra o Inter, tomou um 4-0 inapelável. Resultado muito ruim na tabela de classificação, porque permitiu ao Atlético abrir 10 pontos. Daqui a pouco eu falo sobre a tabela de classificação. Quero trazer novidades em relação a Davi Luiz. Que existe um namoro entre o Flamengo e o Davi Luiz, isso é público e notório. O próprio Marcos Braz já foi alvo de um vídeo, é antigo esse vídeo, em que ele aparece com o Davi Luiz manda abraço para o filho do Marcos Braz. Existe uma relação de amizade entre o vice-presidente de futebol do Flamengo e o jogador que está livre no mercado. O contrato dele com o Arsenal acabou e o Davi Luiz pode escolher seu novo clube. Fui perguntar para um empresário, para um representante do Davi Luiz, como é que anda a situação dele. Essa pergunta eu venho fazendo desde antes dele deixar o Arsenal. E sempre esse empresário, esse representante do Davi Luiz, afirmava que a chance de voltar ao futebol brasileiro era 0, inclusive para o Flamengo. Não vai rolar, vai continuar na Europa, não vai rolar. Dessa vez a resposta foi um pouquinho diferente. Ele não cravou que o Davi Luiz não volta, mas disse que por hora não deve acontecer para o Flamengo. A frase foi a seguinte: no Flamengo agora não, mas o que me chamou a atenção é que existe uma condição para que o Davi Luiz permaneça no futebol europeu. O clube mais próximo de contratá-lo hoje é o Benfica. Até surgiu uma possibilidade dele ir para a Turquia, para um time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão. Esse time está completamente descartado. O Benfica só vai conseguir contratar o Davi Luiz se chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Por que uma coisa tem a ver com a outra? Qualquer clube que chega à fase de grupos da Liga dos Campeões tem pelo menos 40 milhões de euros de premiação. E com esses 40 milhões de euros, o Jorge Jesus, teria a oportunidade de dar uma melhorada no elenco, trazer reforços importantes, entre eles o Davi Luiz, que é muito próximo, amigo pessoal do JJ.
O grande ponto é que o Benfica ainda precisa confirmar a passagem por 2 fases. Essa primeira fase está praticamente encaminhada. O time foi jogar na Rússia contra o Spartak Moscou, venceu por 2-0, faz a partida de volta, podendo perder por até 1 gol, para chegar ao último mata-mata antes da fase de grupos. E aí o Benfica vai ter pela frente o vencedor do confronto entre PSV e o Midland da Dinamarca. O PSV já abriu 3-0 em cima do Midland, então tudo indica que Benfica e o clube holandês farão a disputa por essa última vaga na Liga dos Campeões. Se o Benfica passar pelo PSV e chegar à fase de grupos, aí o Davi Luiz deve assinar um contrato de pelo menos 2 temporadas e qualquer possibilidade de o Davi Luiz virar reforço do Flamengo está descartada. Se o Benfica acabar ficando pelo caminho, é possível que não exista dinheiro. E aí o mercado de transferências por lá, na Europa, já vai estar muito perto do fim. Nesse caso, aumentariam bem as chances de o Davi Luiz ser contratado pelo rubro-negro. Embora não seja a posição mais carente do atual elenco, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não deram conta, pelo menos até esse momento, do recado. São olhados com enorme desconfiança em relação à torcida rubro-negra. E certamente o Davi Luiz chegaria para ajudar demais, ou você discorda? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o fim de semana perfeito para o Atlético Mineiro. O Galo venceu, contou com derrotas do Palmeiras e do Flamengo em casa e ainda viu o River Plate, seu próximo adversário na Libertadores, perder no futebol argentino e ainda ficar desfalcado de um zagueiro importante. Bora começar a contar todos os detalhes dessa parte do Galo a partir de agora. Vitória por 2-1 de virada em Caxias do Sul contra o Juventude. O Atlético Mineiro sai atrás com o gol do Paulinho Boia, o Hulk e o Nathan Silva garantem a virada. O Hulk empata e o Nathan Silva de cabeça faz o gol da vitória por 2-1. Nathan que vive fase espetacular, muito bom zagueiro, um dos melhores em atividade no Campeonato Brasileiro. 8ª vitória seguida do Atlético no Campeonato Nacional, igualando o recorde de 1977 e 1986. São as maiores sequências com vitórias de forma consecutiva do Atlético em competições nacionais, mais especificamente no Campeonato Brasileiro. O Atlético já havia feito a 7ª vitória seguida contra o Atlético Paranaense no final de semana passada, agora a 8ª vitória seguida. Com esses 3 pontos, associados à derrota do Palmeiras em casa para o Fortaleza por 3-2, o Atlético assumiu a ponta do Brasileirão, 34 pontos. Palmeiras aparece em segundo com 32 e o Flamengo tem 10 pontos a menos do que o Galo. 34 para o Galo, 24 para o Flamengo. É bem verdade que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Atlético. Se vencer esses 2 jogos, diminui a diferença para 4 pontos. De qualquer maneira, o time do Cuca já consegue ter uma gordurinha, uma pequena folga em relação a um dos principais concorrentes ao título do Brasileirão. Só para contar sobre o River Plate. O River jogou no Campeonato Argentino, no final de semana perdeu por 2-1 para o Godoy Cruz. E o Pinola, zagueiro de 38 anos de idade, um dos líderes desse atual elenco, saiu contundido uma lesão no antebraço. Ao longo do domingo, o próprio departamento médico do River Plate anunciou que ele sofreu uma fratura no local e vai precisar de 30 a 45 dias para se recuperar. Pinola está fora dos 2 confrontos entre River Plate e Atlético, primeiro jogo marcado para quarta-feira na Argentina. O Atlético Mineiro, que venceu o Juventude, estava embarcando para Porto Alegre e de lá já ia para a Argentina, nem voltará ao Brasil. O Montiel, outro jogador importante do River Plate, também está fora no departamento médico. Antes de encerrar sobre o Galo, preciso responder sobre o Diego Costa. É a dúvida que não quer calar para o torcedor do Atlético. Diego Costa vem ou não? Conversei com o tio do Diego Costa, conversei também com o dirigente do Atlético. Nenhum dos dois confirmou o acordo ou a proximidade de um acordo. Existem conversas, o Atlético fez uma primeira proposta, foi recusada, o Atlético já melhorou essa oferta, já se aproximou da pedida do Diego Costa. Imagino que ao longo dessa semana essa novela termina e nesse momento eu imagino que é mais fácil terminar com um final feliz para o torcedor do Atlético do que o contrário. Quero fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de o São Paulo buscar algum reforço na Série B do Campeonato Brasileiro. Os nomes especulados: Germancano do Vasco, Edu, atacante e artilheiro da competição da 2ª divisão com a camisa do Brusque, Bruno Sávio, um dos destaques do Guarani até esse momento. Repassei a pergunta para uma fonte minha do São Paulo, uma pessoa ligada ao departamento de futebol.
E a pessoa assegurou que, daqui a pouco eu respondo. Antes só contextualizar sobre o momento de cada um desses três. Até porque não são, exceção ao Cano, jogadores muito conhecidos, então é legal você conhecer um pouquinho sobre como é que estão esses jogadores. Quero começar justamente sobre o Eduardo. Artilheiro isolado da competição, ele tem 10 gols marcados, momento espetacular. Não é um jogador de muito nome, não é um jogador de um currículo bastante grande, mas tem deixado excelente impressão por causa dos seus gols marcados. O Bruno Sávio tem 6 gols com a camisa do Guarani. Jogador que é o 7º maior artilheiro, ele tem o mesmo número de gols do que o Cano, só para vocês entenderem. E também é pretendido pelo Santos. O Fernando Diniz já fez a indicação da contratação do Bruno Sávio. Sobre o Cano, todo mundo já conhece, são 6 gols no Campeonato Brasileiro, outros tantos na Copa do Brasil, mais Campeonato Carioca, enfim, uma média superior a meio gol por jogo desde que foi contratado pelo Vasco na temporada passada. Eles, por jogarem a Série B, não teriam qualquer impedimento de chegar ao São Paulo pelo limite de jogos. Você vai lembrar que todos os atletas que integram a primeira divisão só podem jogar por outro time da Série A desde que não tenham ultrapassado o limite de 6 jogos. Na Série B esse limite não existe, então seria até mais fácil. Outro ponto que poderia jogar a favor, as condições financeiras. É muito mais simples tirar um atleta de um time da segunda divisão, quando eu falo em salário e também para aquisição dos direitos econômicos, do que concorrer com os times da Série A. Mas, apesar de tudo isso, dá para descartar a possibilidade de o Cano, do Edu e também do Bruno Sávio serem contratados. Conversei com esse dirigente do Tricolor com quem eu disse agora há pouco, antes de gravar o vídeo, ele assegurou que nem se conversa sobre essa possibilidade. São Paulo tem feito mistério, afirmado que nesse momento não busca um centroavante. E eu tenho a impressão, e não é uma informação, é só uma impressão, de que o São Paulo segue buscando um camisa 9, por entender que é a posição mais carente. Mas, como todas as repercussões das frustradas negociações com o Benedetto, com o Caleri e com o Borré geraram ainda mais pressão para os dirigentes do São Paulo, os dirigentes procuraram agora uma nova estratégia de dizer que não há uma busca por um centroavante, embora São Paulo trabalhe nos bastidores. Facundo Ferreira, Agostinho Álvares, esses são alguns dos nomes especulados, alguns dos nomes comentados, Inácio Ramírez que joga no futebol uruguaio, enfim. Qualquer novidade prometo trazer para vocês. Combinado? Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nesta segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta com o vídeo no final da tarde e programa do Nicola a partir das 7 da noite. Combinado? A gente se vê? Abraço, tchau, tchau.